Esse encontro marca o início do ciclo de debates Cadernos do Fórum 2010. Tudo o que falarmos aqui será gravado e se transformará em 5 edições, publicações dos Cadernos do Fórum e 5 programas Reenfoque Especial. Nós vamos convidar a Ângela Costa, que é vice-presidente da Firjan, Gustavo Tropovski-Reck. O professor Gustavo é do Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra e assessor do Colégio Interamericano de Defesa. Ricardo Teixeira. Ricardo Teixeira é administrador de empresas e pós-graduado em Management, mestre em Sistemas de Gestão pela Qualidade e professor da Fundação Getúlio Vargas. O tema de hoje é Gestão Pública e Planejamento. Nós ouvimos o secretário estadual de Planejamento e Gestão, Sérgio Rui Barbosa. Vamos ver o que ele diz. Nós chegamos aqui e encontramos uma situação que se assemelhava muito mesmo com os processos de trabalho e as ferramentas tecnológicas que ainda eram usadas na década de 70. Adquirimos esse novo sistema o ano passado, há cerca de um ano, e até o final de 2010 nós vamos estar já realizando a elaboração da folha de pagamento da administração direta no sistema novo. Por que isso é importante? É importante no que diz respeito a quesito folha de pagamento, por exemplo, é fundamental que você tenha, para dar consistência, garantir segurança às verbas que você paga, você necessita de ter o maior índice possível de automação das verbas, da geração das verbas que se pagam. Hoje, 40% das verbas que são pagas no Estado, no sistema antigo, são declaradas, não são automatizadas. Isso é uma situação extremamente vulnerável a erros, a fraudes, a problemas de controle. Com o novo sistema, nós vamos ter pelo menos um índice superior a 90% de automação das verbas. Usando a área de RH como exemplo, a gente está fazendo ações estruturantes do mesmo perfil, ou seja, utilizando tecnologia para dar transparência e eficiência ao gasto nas outras 4 áreas, implantando um sistema de gestão de aquisições, né, e logística, um sistema de planejamento e orçamento modernizado também e um sistema de gestão de patrimônio. Um requisito essencial para uma gestão moderna, uma gestão, como eu disse, eficiente em custos, eficiente em entregas, eficiente no processo decisório, ela precisa ter pessoas, precisa ter um de carreira, por servidores permanentes. O Estado do Rio nunca teve servidores de perfil eminentemente gerencial, carreiras com esse corte, né? E nós criamos 5 carreiras desde que assumimos. No total são 500 pessoas, 500 cargos criados através de lei. Então, o nosso objetivo é que até o final da próxima administração, até 2014, nós tenhamos esses 500 técnicos atuando dentro do Estado. O que se espera é que eles venham a constituir uma parte da elite administrativa do Estado, ocupar uma parte dos cargos de secretário, subsecretário, chefe de gabinete, secretário adjunto, presidente, assessor de secretário, garantindo que as boas práticas perdurem, que o planejamento seja perseguido, independente da troca de governo. Durante 2007, nós contratamos consultores, fizemos um processo de discussão interna no governo, ouvimos a sociedade através de um conjunto de entrevistas estruturadas, né, e elaboramos uma agenda de desenvolvimento. E o governo traçou, antes inclusive de definir essa carteira de projetos, ele definiu 3 objetivos prioritários, né, para além daqueles 2 grandes temas que tem que ser objeto da atenção especial de qualquer governo, que são saúde e educação. Por quê? Porque saúde e educação levam, né, obrigatoriamente, no mínimo 37% de tudo que o Estado arrecada ou recebe de transferência. Para além disso, nós definimos a necessidade de recuperar o padrão da gestão pública, a reconquista da segurança pública como um requisito de cidadania, né, e de preservação não só dos direitos individuais e sociais, mas também dos direitos de propriedade, e também ser mais proativo na estratégia de atração de investimentos. Precisa tornar isso uma coisa perene, e para isso era preciso que o governo saísse de trás do balcão, viesse para frente do balcão para dialogar com a iniciativa privada e trocar
informações e compartilhar interesses e objetivos com a iniciativa privada, visando atrair ainda mais investidores para o Estado do Rio de Janeiro. Existe um requisito que é o aspecto da sustentabilidade fiscal. Era a tradição no Rio de Janeiro a gente chegar no final de todo o exercício e fechar as contas graças a um cancelamento de compromissos através das notas de empenho, cancelamento de 1 bilhão, 1,5 bilhão, 2 bilhões por ano. Projetos, às vezes empenhos que já tinham sido, que se chama no jargão técnico, liquidados, ou seja, o fornecedor já tinha entregue a nota, né, já tinha prestado o serviço, faltava pagar. Passa a haver um risco embutido em fornecer para o Estado, isso é precificado e o Estado paga muito mais caro. Em 2006, o Brasil inteiro já fazia pregões eletrônicos há 4 anos e o Rio de Janeiro fez um pregão eletrônico durante o ano inteiro. A gente, apenas com uma normativa fixada pelo governador no primeiro dia de governo, nós fizemos logo no primeiro ano 800 pregões. No ano seguinte, 1.600 pregões. Esse ano vamos fazer pelo menos 2.000 pregões, entendeu? Então, nós estamos comprando alguns bilhões de reais através de pregões eletrônicos com mais competição, com mais transparência. Professor Ricardo, esse trabalho que foi feito junto à FGV gerou uma agenda. Que tratamento foi dado especificamente ao funcionalismo de carreira? O que foi feito foi uma reestruturação da carreira pública naquele sentido que a gente gostaria que ela realmente fosse feita. Para você, como o secretário colocou, dar um certo poder à burocracia para que ela possa amanhã estar ajudando as definições dos objetivos e das metas dos futuros governos. Então, uma coisa que a gente sente muito falta no Brasil, de uma maneira geral, em todos os nossos estados, no governo federal, é um planejamento de mais longo prazo. O planejamento estratégico é um planejamento de longo prazo. Os planos podem ser para os governos, mas o planejamento em si deve ser de longo prazo. Professor Reck, tem que ser feita uma distinção para se pensar em planejamento estratégico entre o que é uma política de Estado e o que é uma política de governo, né? E de que maneira isso, na sua opinião, está sendo feito a partir de um plano estratégico, da definição de metas claras? Hoje, no mundo inteiro, nós estamos além do planejamento, inclusive, eu diria, do planejamento de longo prazo, do planejamento estratégico. Nós estamos já na administração estratégica e na inteligência competitiva. O Estado do Rio teve uma visão de planejamento estratégico? Teve. O Estado do Rio teve um planejamento estratégico com o governo Carlos Lacerda. Grande parte das melhorias urbanas, do sistema de fluxo de transporte, sistema de abastecimento d'água e uma série de outros programas foram concebidos exatamente naquele período em que se teve uma visão de longo prazo. Muito pouco em termos de planejamento estratégico foi, digamos assim, concebido. Agora há um esforço de retomar essa discussão, mas observe bem, o ferramental que está disponível, como falou o secretário, é um ferramental dessa época. Exatamente. Na verdade, é uma retomada dessa tentativa de pensar o futuro do Estado, o que se quer. Antes mesmo do plano estratégico do governo, que foi feito em 2007, a Firjan lançou em 2006 o Mapa do Desenvolvimento, que já era uma tentativa por parte do empresariado, da sociedade civil, de dizer o que ela queria, né, para o futuro. E aí eu queria que a Ângela falasse um pouco sobre isso, que semelhanças e diferenças você vê entre o mapa do desenvolvimento e o plano estratégico feito pelo governo do Estado? Muitas ações tomadas pelo Estado, mediante esse planejamento que foi feito do governo, foi utilizado o nosso mapa estratégico. E isso realmente é uma ação que até hoje nós acompanhamos, que realmente se percebe da importância do governo também ter escutado a sociedade. É muito importante essa questão do acompanhamento, né? Porque depois de feito um plano, ele tem que ser executado. E aí é esse o desafio, acho, maior do corpo técnico, burocrático, de colocar isso para frente, de fazer com que aquelas metas que foram desenhadas de fato se transformem. Esse acompanhamento, realmente, pelo menos no nosso mapa, da parte da Firjan, realmente vem sendo feito, entendeu? Cada corpo técnico nós temos de cada área acompanha isso e vai verificando o que está sendo feito, o que não está sendo feito. E aí você diz assim, mas e quando não é feito?
o que se pode fazer, né? Então, nós procuramos mobilizar a situação, você entende? O governo, a sociedade a respeito disso. Um exemplo que eu posso dar agora, nós sentimos que a parte de mobilidade não estava bem. E desde que foi criado o planejamento, não se falava em Olimpíadas, em Copa do Mundo, ainda não era uma questão definida. Então, partimos realmente para fazer uma mobilização envolvendo secretários, envolvendo toda essa parte de sociedade, para discutirmos o assunto, de mostrarmos qual é a carência que realmente o nosso Estado está nesse sentido, as ações que podem ser feitas, e que fosse cobrado isso e fosse colocado isso. O documento está muito bom, ele foi muito bem elaborado. Provavelmente, inclusive, com uma grande ajuda da Firjan, nesse caso. E o que a gente tem notado, quando a gente lê o documento hoje, é que muito do que foi proposto está sendo implantado. Agora, a grande diferença entre o planejamento estratégico e o plano estratégico é exatamente que no planejamento estratégico, e ele está correto, ele é de longo prazo, então o planejamento estratégico do Rio de Janeiro está feito até 2027, e ele tem uma visão de futuro que se pretende para aquele momento. E a gente, com o plano estratégico, vai a cada governo fazendo os ajustes. O que é mais importante é que a gente continue seguindo na mesma direção nos próximos anos. Uma direção que foi indicada pela sociedade. Então, esse acompanhamento vai ser feito, cada plano que for aprovado agora, não mais o planejamento estratégico, mas o plano, ele vai ter que estar de acordo com o planejamento. O planejamento pode sofrer correções ao longo do tempo, mas com os planos o que a gente vai querer ver é quais as oportunidades que estão aí hoje, que eventualmente não tinham sido contempladas no plano inicial, e aí a gente vai tentar aproveitar. Porque basicamente no planejamento estratégico o que a gente vai procurar saber é onde a gente está querendo chegar, como a gente vai chegar e com que recursos. E essa questão do onde a gente quer chegar e como a gente vai chegar, mais ou menos é fácil de definir. A questão dos recursos é que vão viabilizar ou não o atingimento dos objetivos e das metas. E o que se mostrou, na verdade, nesses últimos anos é que uma boa organização faz com que esses recursos sejam bem aproveitados, né? Porque o governo federal ele também disponibiliza recursos que podem ser usados pelos estados e os municípios, mas precisa ter uma organização desse corpo para poder acessar os recursos, né? O planejamento tem que ser essencialmente dinâmico. E o mais importante no planejamento estratégico, no meu modo de ver, é essa realimentação do processo a todo e qualquer momento. Porque o plano é uma fotografia, ele está lá, fotografado. Mas o planejamento é algo que permanece, é como que um fórum de discussão permanente e que vai sendo ajustado em função do que vai aparecendo em termos de ameaças e oportunidades. E aí nós vamos verificar os nossos pontos fortes e pontos fracos para atingir ou para poder aproveitar as oportunidades e fazer frente às possíveis ameaças. Essa colocação sobre o acompanhamento é extremamente importante, inclusive por esse fator de realimentação. Porque o setor empresarial tem que viver fazendo planejamento mais do que de longo prazo. Eu acho que já na linha da inteligência competitiva. Quer dizer, eu estou com o meu plano industrial aqui produzindo alguma coisa, só que eu já tenho que estar pensando lá na frente por causa dos concorrentes, né? Tem os grandes pensadores hoje de planejamento estratégico dizem assim, olha, 50% do que nós vamos utilizar nos próximos 10 anos ainda não foi inventado. Hoje é considerado o ser humano é a principal riqueza dentro de uma empresa que pode ter. Na realidade, no setor público, o que a gente deve fazer? A gente deve fazer um planejamento, por exemplo, a nível estadual, como foi feito a nível estadual, e cada uma das secretarias deve ter o seu próprio planejamento. Por quê? Porque a gente vai estar, como o Gustavo falou, trabalhando em cima das oportunidades. As oportunidades vão mudando a cada momento. E, embora a gente indique o caminho, à medida que elas vão surgindo do ponto de vista pontual, oportunidades que surgem na área da saúde, oportunidades que surgem na área da educação, oportunidades que surgem em infraestrutura, a gente vai ajustando. E aí cada secretaria deve ser ágil, cada secretaria e eventualmente cada empresa, cada departamento, deve ser ágil o suficiente para correr atrás dessas oportunidades. Procurar saber quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos, trabalhar em cima dos seus pontos fortes, buscar anular os seus pontos fracos
E aí sim eu consigo fazer um bom planejamento de longo prazo, fazendo intervenções de curto prazo que no final fecham um único mosaico. Mas e que instrumentos a gente usa para fazer isso no setor público? Como é que você consegue internalizar isso dentro de uma estrutura? Você pode fazer o acompanhamento de metas e de objetivos. Então, é simples fazer o acompanhamento. O importante é que a gente vá aproveitando todas as oportunidades que surgem. E que você envolva também todos os setores, o que você falou perfeitamente. Tem duas coisas importantíssimas. Uma é o famoso endomarketing, que normalmente o setor público, o serviço público de uma maneira geral, carece. Por que motivo? A gente não motiva os nossos funcionários para que realmente vistam a camisa. Como é que a gente vai conseguir motivar? No momento que a gente envolver aqueles funcionários de carreira que eu falei desde a minha primeira intervenção, realmente no que está sendo planejado. Se nós conseguirmos dar a essas pessoas que fazem esse planejamento e acompanhamento durante todo esse tempo na estrutura a importância que elas merecem, essas pessoas passam a trabalhar com muito mais entusiasmo e a gente consegue ter o retorno. Quando você fala de estímulo para alguém que é funcionário, você tem que estar falando de remuneração também. E no setor, na carreira pública, isso é mais complicado, porque você não tem plano de meta, você não tem como dar gratificações, enfim, tudo isso é uma estrutura muito rígida. Na realidade, não é só a remuneração que as pessoas estão buscando. Exatamente. O reconhecimento pode estar sendo buscado. Estão buscando a posição, não de mando, mas na realidade de responsabilidade. E a gente não consegue transmitir para essas pessoas que elas têm aquela responsabilidade, que aquele é um projeto que está sendo tocado por uma unidade especificamente. O reconhecimento é fundamental, a autoestima das pessoas, de ver isso, realmente o local de trabalho, o ambiente de trabalho, o respeito dentro do trabalho é um ponto também muito considerado. Então, tanto que hoje se fala, qual é o maior patrimônio de uma empresa? Hoje é considerado, o ser humano é o principal riqueza dentro de uma empresa que pode ter, pela sua capacidade intelectual, pela sua capacidade de trabalho. E é esse ser humano que faz a transformação, é o que vai verificar o que pode ser inventado, é o que é o grande criador, né? Eu queria primeiro dar os parabéns à Ângela, que ela tratou recursos humanos como ser humano. E é sempre uma dificuldade muito grande, né? Porque o pessoal que trata com recursos humanos não gosta de que seja dito que os recursos humanos são um ativo da empresa. O ser humano é um ativo da empresa. Eu, como professor, não deveria trazer cola para aqui, mas eu trouxe uma colinha, vocês vão me perdoar, tá? Eu não estou na condição de professor aqui. E eu queria ler rapidamente aqui a visão de futuro do Rio de Janeiro, que eu não sei se todos conhecem, mas que foi elaborado nesse trabalho, que em 2027 o Rio de Janeiro será, né? Mas eles colocaram como se já estivéssemos lá, um lugar único para se viver e investir, próspero e seguro, ambientalmente sustentável, onde a educação e a cultura são valores inquestionáveis e transformadores. Com visão é muito boa. Mas o que eu queria fazer o link aqui é o seguinte, a gente fala aqui em ambientalmente sustentável. Então, hoje, um dos grandes problemas que a gente tem é depósito de lixo. Onde descartar todo o lixo produzido? Lixo urbano, lixo industrial, onde descartar todo esse lixo? O Banco Mundial, por exemplo, tem uma linha de financiamento para a construção de aterros sanitários. Tá? Um projeto desse, dada a entrada do Banco Mundial, não leva menos de 6, 7 anos para ser aprovado. Então, leva mais tempo do que um governo. Eventualmente, como nós temos tido uma quase que tradição no Brasil hoje, dos governos conseguirem se reeleger para que terminem o seu mandato, eventualmente, dentro de 2 mandatos de um governador, de um presidente, a gente conseguiria aprovar um plano desse. Mas nem sempre ele começou naquele período, às vezes ele começa no final do período de alguém para ser aprovado depois. Se a gente tem funcionário de carreira tomando conta desses projetos, eles vão continuar tocando os projetos independentemente da prioridade que eles tenham recebido naquele momento. E quando eles estiverem prontos para serem implantados, eles serão. Embora o secretário, embora o diretor do órgão tenha até outras prioridades, mas aquelas pessoas são responsáveis por projetos e levam adiante. Então eu acho que a defesa, vamos dizer assim, da importância da burocracia se baseia exatamente nesse ponto, que a gente precisa ter essa continuidade. Para isso, os funcionários têm que ser funcionários também. Em 65 eu estava como estagiário das Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras, ela estava se formando. Eu era estagiário ali, né? E um dia chegou um daqueles gerentes da Eletrobras e disse: "O garoto, você hoje vai participar aí da discussão de um grande projeto e você vai ver, isso vai ser importante no futuro. É uma obra faraônica aí, uma hidrelétrica de
Sabe qual era a ideia? Itaipu. Caramba. Você vai participar, é um negócio de louco, uma obra enorme, não sei. Observem um fato. No momento em que eu, estagiário de economia, no terceiro ano da faculdade, de 65, para ver como eu estou velho, né? Participava disso, isso como que se incorporou, né? E eu passei a acompanhar aquilo mesmo depois e tal, já atuando em outros setores e tal. E quando eu cheguei em Itaipu, numa das visitas da escola, né, a Itaipu, quer dizer, eu me senti parte daquele projeto. Quer dizer, essa motivação incorpora. É isso. Para a gente finalizar essa rodada e aí a gente abrir para a participação do público, a gente está falando aqui da participação do funcionário que está ali dentro, mas num plano desse de governo, né, e de Estado, tem que participar diretamente a sociedade, se a gente participe desse processo, porque senão não funciona, né? Se não tiver essa sinergia, esse acompanhamento constante, esse controle social também do que está sendo feito, a gente pode até ter um plano muito bonito, que vai virar case, mas não vai, de fato, ser internalizado. Como seria a discussão, a participação da sociedade? Talvez aí esteja até, a gente tem que reconhecer, talvez aí esteja até uma falha, às vezes, na formulação do planejamento estratégico. Por quê? Porque eu estou discutindo com profissionais de alto nível e que têm a ideia de que eles têm uma visão no sentido de que políticas, ou que objetivos, ou que metas eu devo alcançar dentro daquele setor. E, por vezes, nós não ouvimos os anseios da sociedade. Eu acho, por exemplo, que iniciativas como essa, de abrir o debate, de discutir um determinado tema, é alguma coisa que deveria acontecer como proposta ao curso, ao longo de uma campanha eleitoral. Agora, essa participação, esse envolvimento na discussão, eu acho muito importante. Como essa simbiose entre o setor privado e o setor governo hoje não pode ser afastada mais. O que nós temos que buscar é como atingir, qual é a faixa aí de participação do Estado junto com a iniciativa privada para atingir a demanda da sociedade. Agora, quando eu falo em demanda de sociedade, a gente tem que saber muito bem qual é realmente a demanda dessa sociedade. Tem que ouvir. Só ouvindo, não tem outro jeito. A iniciativa privada realmente é quem alavanca, você entende, as coisas. Embora às vezes ainda se tenha uma visão do empresariado um pouco, às vezes, distorcida. Você às vezes percebe, até às vezes, novela de televisão. É verdade. Reparem só, tudo que é empresário tem amante, é desonesto, não paga imposto, está passando, sabe? Ele nunca é visto como aquela pessoa que está na frente arriscando seu próprio patrimônio e cobrando com isso até ao governo. E eu acrescentaria uma outra perninha aí, que é a da universidade, quer dizer, claro. A gente tem aqui a inteligência estabelecida, o Estado do Rio de Janeiro concentra o maior número de centros de pesquisa, de universidades, e aí você juntar esses três entes para participar desse desenvolvimento é fundamental, né? Exatamente. Inclusive, era bom até porque muitas vezes as pessoas olham assim, Firjan, né? E tem a impressão seguinte, Firjan é a Federação das Indústrias que engloba os sindicatos. Entender um pouco a nossa estrutura, que é a Firjan, o CIRGE, o SES, o SENAI e o IEL. O que vem ser o IEL? É exatamente o instituto que liga a universidade às empresas, que leva essa tecnologia, que leva esse conhecimento para dentro da empresa. O planejamento estratégico estabelecido sem que haja uma participação efetiva da sociedade define aquilo que os dirigentes acham interessante.
quiser participar, não só fazendo perguntas, mas eventualmente comentando e acrescentando dados, é importante. Esse é o momento de todos vocês participarem. A questão do saneamento básico no estado do Rio de Janeiro, especialmente na região metropolitana, a coleta de esgoto e tratamento de esgoto está, em muitos municípios, chega a 0%. Bom, isso me leva a manter a minha convicção de que planejamento estratégico no Brasil ainda é uma obra de ficção. E a minha pergunta é justamente com relação a fazer com que essa obra de ficção, que é o nosso planejamento estratégico, ela realmente deixe de ser uma obra de ficção. Saneamento básico é uma obra escondida. É uma obra que não aparece. Em sendo uma obra que não aparece, é uma obra que por vezes não é buscada. Eu não quero discutir o mérito, eu não quero discutir o certo ou errado, mas evidentemente muitas tragédias, inclusive as que aconteceram recentemente, poderiam ter sido evitadas se eu tivesse dado sequência aos planos, ao planejamento, aos projetos, aos programas que estão levantados e colocados. Mas será que eu tinha interesse em executá-los? Será que não era melhor eu tentar amenizar via uma ação, de certa forma, assistencialista nesse ou naquele bairro? Quando eu falo em termos de infraestrutura urbana, quando eu falo em termos de educação básica, quando eu falo em segurança pública, nenhum setor, a não ser o próprio governo, pode e deve efetivamente ter uma presença muito forte nisso. Claro, ele vai executar isso com a participação da iniciativa privada, mas são tarefas típicas do setor governo. Típicas do setor governo. Aproveitando o setor governo, e ele está aqui, o Delmo Pinho, subsecretário de Transportes. Nós efetivamente não temos no Brasil um negócio que é uma vinculação orçamentária. Nós temos hoje em dia no Brasil um recurso que é, por exemplo, vinculado, é um dos raríssimos recursos de infraestrutura, que é o dos aeroportos de pequeno porte. E isso tem permitido ao Brasil, em 10 anos, construir 300 novos aeroportos pequenos e médios. Não tem nada a ver com os aeroportos da Infraero. Quer dizer, essa vinculação é necessária e, por uma fórmula absurda, dizem que só a educação e a saúde é que tem que ter. O resultado é que nós não temos investimentos sequenciais. Não adianta você ter um plano, ter um programa, coisas de fôlego de 10, de 15 anos, se a cada 4 anos você tem que mudar o orçamento todo. Eu acho que se nós não vincularmos, nós não vamos nunca ter a solução da infraestrutura. Então, sem vinculação orçamentária, não tem projeto nem plano que tenha fôlego de mais de que um ou de 2 governos. Achei muito interessante o foco dos entrevistados, no sentido de que a gente precisa ter vinculações, né, das ações de curto prazo com as ações de longo prazo, planejamento de longo prazo. Mas eu não vi vocês falarem dos planos diretores, que é uma ferramenta atual, né, e muito pouco valorizada, principalmente pelo município do Rio de Janeiro, de vinculação dos PPAs com o desenvolvimento de longo prazo. Como nós vamos envolver, o secretário falou, essa questão de termos cargos que vão dar essa continuidade, como isso vai ser possível numa mudança de governo, o futuro governo escolher esse secretariado e essa diretoria e eles se envolverem com esse programa, nem o plano, com esse planejamento. Qual era a estratégia que vai fazer com que essas pessoas realmente se envolvam com esse planejamento que vai até 2027? Me preocupa um pouco que toda vez que a gente fala na questão de planejamento estratégico, a gente acaba ficando limitado apenas a um círculo muito restrito do mais alto nível, do mais alto escalão, não é? E dificilmente se vê como isto vai capilarizar, vai sair desta cabeça muito bonita para aquele corpo absolutamente necrosado que é a realidade, né, do setor público e a realidade, por exemplo, dos municípios do Rio de Janeiro. Como transformar o planejamento estratégico não numa ferramenta simplesmente, mas num novo paradigma, não só para o setor público, mas para o cidadão. A Geisa colocou aqui algo que me parece fundamental, não é?
o planejamento estratégico estabelecido sem que haja uma participação efetiva da sociedade define aquilo que os dirigentes acham interessante e não aquilo que talvez seja o melhor para o conjunto da sociedade. A partir do momento que o governo do Estado faz um plano estratégico, um planejamento estratégico, ele procura ver quais são as oportunidades que estão aí hoje, quais são as forças que ele tem, as fraquezas, como ele vai poder trabalhar. A partir daquele plano, cada um dos departamentos faz o seu. A partir do momento que nós tenhamos todos os departamentos, todas as secretarias, todas as empresas públicas fazendo um bom planejamento estratégico, a cada vez que um novo governante assumir o governo, o que vai acontecer? Tanto a nível de governador, quanto a nível de secretário, quanto a nível de presidência e diretoria de órgãos públicos. Essas pessoas vão levar para o novo dirigente quais são as oportunidades. O que todo dirigente público quer fazer? Realizar. Então, no momento em que os funcionários, a base, me trouxer os planos que estão já em fase quase de implantação, é evidente que a minha tendência vai ser optar por eles. Por quê? Porque quaisquer outros planos vão levar muito mais tempo. Agora, para isso, eu preciso ter a base. O que normalmente acontece? Acontece que se faz um planejamento estratégico mais amplo e aí começam a se preparar projetos de última hora, no bom sentido aqui, sem falha nenhuma, a administração sempre está assumindo naquele momento, mas projetos de última hora para aproveitar as oportunidades. Quando, na realidade, essas oportunidades começaram a se colocar há bem mais tempo. E quem faz parte da administração de maneira permanente tem condição de fazer esse acompanhamento e apresentar essas soluções no momento. Então, na realidade, o que a gente deve fazer é isso, é fortalecer a base para que os funcionários de carreira possam levar adiante o governo, independentemente da orientação que ele tenha. E qualquer governo vai querer ser realizador, sem dúvida nenhuma. Eu acho que nós temos que trabalhar também essa questão da infraestrutura, muito bem colocada por vocês. Infraestrutura não dá voto, vamos falar assim. Então, realmente, essa é a conscientização que tem sido visto, desde que a gente fala do royalties, né, que foram criados para que as prefeituras investissem na infraestrutura. E a única coisa que eles pouco investem é na infraestrutura. O prejuízo que traz o petróleo, traz toda a vantagem, todo o desenvolvimento, mas o prejuízo que traz também para essas cidades que têm o petróleo, em termos de insegurança, em termos de prostituição, em termos, sabe, de um crescimento desmedido, sem programação, sem planejamento, é muito grande. Nós temos excelentes planejadores. O senhor é professor e sabe disso. Nós temos um grupo fantástico de planejadores. Uma das melhores experiências de planejamento que a gente teve são os planos diretores. Ele não está eliminado? Não, ele não está eliminado, mas eu tenho dúvidas se ele efetivamente está sendo realmente objeto de algum tipo de preocupação na intenção que deveria. Agora, vamos fazer uma ressalva para o Poder Municipal. Com a Constituição de 88, eu transferi aos estados e aos municípios um acervo de ações muito fortes, mas não dei ou não vinculei o recurso para essas ações. Percebe? Eu estimulei, disse, vamos envolver os municípios. Aí eu estabeleci fundos de participação, tudo isso. Quando eu, Poder Central, senti que essa passagem de recursos para o Poder Municipal ia se fazer num montante que poderia me prejudicar, eu comecei a dizer, bom, isso aí é só no caso de imposto. Então vamos entrar com a contribuição provisória, vamos entrar com o empréstimo. Aí eu retirei essa parte, tirei a obrigação de passar para o município. Quer dizer, é outra coisa muito típica da nossa cultura, é como burlar a lei para não atrapalhar. Quer dizer, é um negócio assim, em termos de planejamento, em termos de orçamento, alguma coisa extremamente... Mas não é porque existe também uma sensação de que se você der muito poder, difundir esse poder, né, de planejar, executar, etc., você perde de fato a força. Tudo bem, eu concordo, mas há um detalhe aí. No momento em que eu coloquei lá, que é obrigação daquele ente federativo, uma determinada ação, eu tenho que ter dar instrumento, exatamente. Senão eu tenho. E outra coisa, nós estamos falando em política de Estado. Então, política partidária, visão de governo,
temporalidade de 4 anos, tudo isso tem que ser esquecido. A gente não pode ter esse tipo de preocupação se a gente está tendo essa visão. Se é sério, se a demanda por aquele serviço é realmente importante, a gente tem que colocar. E aí eu vou lhe dar um exemplo que pareceu estranhíssimo. Todos os cartões de visita que ele recebeu são do governo da Grã-Bretanha. Comandante Pedrosa. O que falta para os nossos planejamentos serem públicos e com prioridade? Dr. Luiz Carlos Nunes. Quando foi dito aqui que a sociedade, que as pessoas que fazem parte, a burocracia, poderia alimentar o gestor com informações que queimariam etapas de retrabalho, eu acho que é isso, essa questão cultural de que na visão da empresa, na missão, nos valores, que está escrita na sala lá do diretor, do presidente, trancada às vezes no cofre, o elemento da base não sabe que ele faz parte daquela missão, que através dele é que será feita a entrega do produto ao cliente. César. Eu coloquei... Posso ler? E aí... Pode. Num processo moderno de planejamento do Estado, a questão dos recursos provenientes dos parceiros público-privados são fundamentais para a existência de certos programas e ações. Como vem a transparência desse instrumento na gestão pública, bem como o uso da inteligência competitiva para intensificar o seu uso nos estados? Hoje a relação é uma relação que envolve... Primeiro, não é transparente. Eu penso que há uma necessidade de transparência num processo que envolve somente grandes empresas. Eu acho que há uma carência de investimentos dentro dessa parte, não só pelo subsecretário de Transporte colocou, acho que ainda pode ser feito um processo muito mais amplo, né, de investimento nessa área, principalmente de transportes. A gente não tem exatamente toda a relação que poderia ser investido, pelo menos parcialmente investido, mas poderia também ter investimentos de pequenas e médias empresas em outras áreas de atuação, já que num processo mais claro de participação empresarial, eu acho que a gente poderia ter certamente um campo mais fértil. Bem, o que eu queria colocar, até que já foi até mencionado, para falar um pouquinho mais sobre a administração municipal, eu acho que, pelo menos para mim não ficou tão claro, como implantar, né, o planejamento estratégico nas prefeituras, como é o caso da minha prefeitura, de Maricá, que não tem tantos recursos, que não tem corpo técnico qualificado, que tipo de parceria que a gente pode fazer com a Firjan, com outros órgãos, para estar levando essa qualificação. Como os governos podem modelar a gestão do conhecimento de médio e longo prazo para o planejamento estratégico? Eu, há algum tempo atrás, tive uma relação relativamente estreita com, que foi citado aqui anteriormente, o governo da Grã-Bretanha. E eu achei interessante, como, por exemplo, o funcionário diplomático que cuida de relações comerciais. O que ele faz? Ele visita empresas, mas ele visita na condição de funcionário do governo da Grã-Bretanha. Ele está ganhando para isso. Quando ele sai ou se aposenta, primeiro, para cada visita que ele fez, ele emitiu um relatório não muito extenso, não deve ser extenso, não é um tratado, é um relatório, sobre o que aconteceu ali, o que ele espera que aconteça no futuro, que ele, inclusive, usa e precisa justificar nas auditorias que acontecem regularmente, se usou ou não o que ele havia indicado. Depois, quando ele sai ou se aposenta, todos os contatos que ele fez, e aí eu vou lhe dar um exemplo que me pareceu estranhíssimo, todos os cartões de visita que ele recebeu são do governo da Grã-Bretanha. Então, o funcionário que entra depois dele, não só tem todos os relatórios que ele fez, que foram auditados a cada 2 anos, auditados assim, aleatoriamente, o auditor chega lá, pega um relatório e diz: o que você fez com relação a isso aqui, que há 2 anos atrás, ou 1 ano e meio, ou 1 ano, você disse que iria tomar tal providência. Fez ou não fez? Então a auditoria está ali o tempo todo e a gente sabe o que ele está propondo. Ele tem que propor para ele mesmo. Então ele não pode criar uma armadilha, porque senão a armadilha vem contra ele. E depois todos os cartões de visita, por exemplo, você achou estranhíssimo, mas os cartões de visita, os cartões não são dele, são do governo ou eventualmente da empresa. Tá? Isso aí vai na linha da transparência que foi colocada aqui por 2 dos nossos debatedores aqui, da questão da transparência. A transparência é importantíssima e, do meu ponto de vista, ela vai ficar cada vez mais disponível. Pelas ferramentas que a gente tem hoje de tecnologia da informação,
fica cada vez mais difícil não ter acesso à informação. Não é que fica difícil não disponibilizar, é não ter acesso. O que a gente deve fazer para que esse planejamento efetivamente tenha eficácia? É que ele permeie todos os níveis, aquilo que eu tinha colocado aqui anteriormente. Como é que ele vai permear todos os níveis? Quando, a partir de um planejamento estratégico inicial, a gente for desenvolvendo outros planejamentos estratégicos e todos vão aproveitando as oportunidades. Toda vez que eu tenho um projeto bem elaborado, realmente bem elaborado, e eu apresento esse projeto, aqui ou ali pode haver uma picuinha política. Mas a tendência é que cada vez mais, se o projeto é bom, ele seja aprovado. Então eu preciso, no momento que a oportunidade surgiu, eu imediatamente partir para aproveitá-la. E aí trabalhar, não só do ponto de vista técnico, mas político também. Mas se o meu lado técnico estiver muito bem feito, dificilmente o político vai criar um embaraço maior. Pode demorar um pouquinho mais, mas com um projeto muito bem feito, todo mundo quer aprovar. Por quê? Porque o que acontece em todos os lugares do mundo, e todos os países do mundo têm esse problema, é que os governos, nos seus orçamentos, fazem previsões de gastos que, na maioria das vezes, eles não conseguem atingir. Por quê? Por falta de projetos. O professor falou uma coisa muito importante aqui, que é a questão da qualidade. Que a gente acha que só o jeitinho, só o relacionamento pode fazer com que uma coisa avance, né? Com que um projeto avance. Mas, na verdade, quando você tem qualidade, isso muda um pouco o parâmetro. Faz toda a diferença. Se você tem um bom projeto, dificilmente ele não vai ser aprovado. Agora, sem dúvida nenhuma, quando você faz lá a sua famosa análise SWOT para saber quais são as suas forças e as suas fraquezas, eventualmente o bom trânsito político é a sua força. Eventualmente a falta do bom trânsito político, naquele momento, é uma fraqueza. E é uma fraqueza a ser trabalhada. Quer dizer, o bom do planejamento estratégico é exatamente isso. Se eu verifico que eu tenho uma fraqueza, eu vou tentar anulá-la, a transformá-la numa oportunidade. Quando o comandante falou de prioridade, houve quem dissesse assim, olha, governar é administrar prioridades. Por quê? Porque, evidentemente, os recursos são limitados. E as prioridades, as ações são ilimitadas também. Então, eu tenho que saber adequar, né? Um é limitado, o outro é ilimitado. Como houve quem dissesse também que administrar é tomar decisões. E aí está uma grande dificuldade, tem que tomar decisão. O envolvimento, quer dizer, essa conscientização da participação, está envolvido, é uma das maiores dificuldades hoje de uma empresa e do próprio setor governo, é a preocupação de saber conscientizar a todos, desde o mais simples, como falou o nosso, desde o mais simples, que ele é parte daquela engrenagem, ao Conselho de Administração Superior. A maior dificuldade hoje é como fazer, ou como conscientizar dentro de uma organização a que todos são parte desse trabalho. Parcerias públicas e privadas, eu vi dois pontos que sempre chamaram a atenção. Ricardo talvez tenha lidado mais com isso e talvez a Ângela pode depois agregar. Uma foi que quando ela foi lançada, ela tinha o estabelecimento de valores para o setor privado muito alto. A participação do setor governo, na época, nas propostas, eram muito pequenas. Era muito em cima do setor privado. E o setor privado, evidentemente, vai ter que ter interesse e vai ter que ter resultado na sua ação. Então, e outra coisa foi a legislação, que foi falado aqui em reforma também. Nós não complementamos reformas que são essenciais. A reforma política é uma reforma essencial. Olha a história das prioridades, é fundamental. Eu estimulei a parceria público-privada, mas está faltando uma base de legislação, uma base de um modelo capaz de tornar esse tipo de coisa possível. É dizer o seguinte, essa parceria realmente público-privada, não só nas grandes obras, certo? Eu acho que ela deve existir até nos pequenos projetos. Tem um programa de qualidade, que chama-se Qualidade Rio, certo? Ele leva exatamente as ferramentas de gestão de qualidade para as empresas. E normalmente esse programa, inclusive, se divide em duas partes. O Qualidade Rio e o MPE, que é para ajudar a pequena e microempresa
tá? A realmente se envolverem no programa de gestão de qualidade, que é fundamental a custo zero. E o programa Qualidade Rio é muito voltado aos órgãos de governo, certo? Os órgãos se envolvem e são preparados, tá? De como fazer um planejamento estratégico, porque se falar em planejamento estratégico aqui, todo mundo sabe muito bem, são doutores. Mas quando você fala, às vezes, numa prefeitura pequena ou numa pequena e microempresa, a pessoa acha que precisa de alguma coisa, de uma ferramenta. Nós falamos no Balanço de Corcar, há uma necessidade daquilo, e não é nada disso. Planejamento estratégico é simplesmente você se programar para o que você quer amanhã, tá? E nisso a Firjan tem esse trabalho, junto com a Secretaria, que está à disposição. Como também temos um outro projeto de ajudar as prefeituras, de informatização, de medir, nós criamos índices para medir as prefeituras no desenvolvimento. Tanto se eles fizeram as metas, se eles cumpriram as metas. Então, eu acho que essa parceria pública-privada é fundamental, não só no investimento, nos grandes investimentos, como também desde as pequenas coisas. Eu acho que existe o ferramental e muita gente, e às vezes muita prefeitura, não tem conhecimento disso. A Firjan fez esse levantamento há algum tempo atrás, das vocações das várias regiões do estado do Rio de Janeiro, o que deveria ser desenvolvido ali para que fosse induzido o processo de desenvolvimento. Então as prefeituras podem procurar a Firjan, provavelmente, na realidade uma pergunta para a Ângela, não é uma afirmação, que eu não faço parte da Firjan. Mas acredito que as prefeituras possam procurar a Firjan e, nesse caso, a partir das vocações que a Firjan já levantou, provavelmente a própria Firjan vai ajudar no desenvolvimento, talvez não de um planejamento estratégico total, mas de um planejamento que permita empresas se interessarem por se implantarem naquela região. A indústria reconheceu que nós não seremos nada se não houver uma sociedade e um governo sadio, forte. Então nós temos toda essa preocupação, as prefeituras que se sintam à vontade de recorrer a nós e trazer essa necessidade que tiver, que nós sempre estamos dispostos a ter, se não tivermos o material, não tivermos a ferramenta para ajudar, a criar esta ferramenta e poder ajudar. Nós já estamos chegando ao final do nosso encontro e eu acho que a gente não podia deixar de tratar da questão da cultura. O senhor colocou que na Inglaterra as pessoas têm que deixar o cartão e que o senhor estranhou muito isso. Por quê? Porque a gente a gente acha que a gente é dono daquela informação, é dono daquele projeto e quando vai embora acha que tem que levar o computador, né? Essa história parece engraçada, mas é isso que acontece, né? A cada governo alguém levou o computador, o HD, e aí você perde toda uma linha histórica. E eu acho que a gente podia terminar essa discussão, quer dizer, que eu acho que é só o começo mesmo, né? Falando um pouco disso, de como a gente pode, aos poucos, mudar essa cultura, acrescentar novos elementos em busca da qualidade, da transparência. E 2, o que isso representa em termos de futuro para o estado do Rio de Janeiro? No caso especificamente do Rio de Janeiro, por ter sido capital durante tantos anos, nós tivemos sempre aqui no Rio uma elite do funcionalismo público. Agora, uma elite que, num período republicano, entendeu e aprendeu que a sua sobrevivência, talvez, dependesse do fracasso de quem estivesse sucedendo no momento que eu tenho que deixar o cargo. Então, por conta disso, a nossa cultura ficou um pouco diferente. Hoje, ela não se aplica mais. Ela não se aplica mais, quando eu digo hoje, não se aplica desde a década de 90, que ela não se aplica mais. Por quê? Porque a nossa economia não é mais dependente do Estado. Ela é uma economia pujante, o segundo PIB brasileiro, na verdade, então ele consegue sobreviver sem a necessidade do Estado. Então a tendência natural é que essa cultura também mude. A partir do momento que a sociedade se desenvolve, o governo consegue oferecer a essa mesma sociedade uma qualidade de vida melhor. O que a gente precisa, na realidade, é fazer com que as pessoas passem a ser cada vez mais colaborativas. Porque essa gestão do conhecimento, ela tem que ser feita, na realidade, pelas pessoas. Então, em algumas culturas corporativas, ela acontece naturalmente, pela própria cultura, em outras a gente precisa construir
esses caminhos no primeiro momento para que depois ele naturalmente se dê. Então, basicamente, eu acho que a cultura está mudando. A questão do planejamento estratégico, voltando a dizer, o planejamento que nós temos hoje, e eventualmente no passado não foi assim, mas o planejamento que nós temos hoje é um planejamento muito bom, não há críticas a fazer com relação a ele, e todos os governantes vão seguir essa mesma linha, porque a sociedade cobrará. Qual a sua opinião assim, em relação ao que o Poder Legislativo pode fazer na prática? A gente fala muito do Executivo porque é ele que está ali na ponta, ele que é responsável pela execução das políticas públicas. Só que o Legislativo faz as leis, e muitas vezes as leis buscam refletir um pouco do que a sociedade espera para frente. Então, qual seria o papel do Legislativo nesse processo? A minha visão do Poder Legislativo é uma visão muito clara. O Poder Legislativo é, digamos assim, a caixa de ressonância da população. Ele está representando ali o povo daquele estado, no caso da Alerj, os interesses de cidadãos que estão localizados nos diferentes municípios, nas diferentes regiões. Então, ele talvez fosse quem poderia captar de uma forma muito apropriada esse tipo de anseios, né? Esse tipo de... E é fundamental que ele possa legislar. Esse é um outro problema no Brasil extremamente preocupante em relação a essa postura do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Na verdade, nós tivemos uma intervenção, por vezes, muito forte do Poder Executivo. Eu me recordo aqui das famosas medidas provisórias, em que eu interponho muito mais uma postura legal por parte do Executivo do que propriamente do Legislativo. Eu acho que o Legislativo, sim, é que deve ser a grande mola propulsora de transformar esses anseios em projetos de lei, em pensar isso. Então, obrigada a todos e uma boa tarde.